Glória a Deus. Pode bater palma bem forte, viu? Porque é para Jesus. Abre a boca e dá glória a Deus. Receba, Senhor, o nosso louvor. Receba a adoração do povo que é grato ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, meus irmãos, boa noite. 3 pessoas responderam. Pode assentar. Os feios. Fica de pé só os bonitos. Que eu vou falar agora só para os bonitos. Então os feios assentam, que eu vou falar só para os bonitos. Bonitos, boa noite. Olha como é que melhora. Autoestima é tudo, né, gente? Paz seja convosco. Eu abençoo sua vida. Abençoo sua casa, abençoo sua família, com toda a sorte de bênçãos espirituais e materiais, em nome de Jesus. Quem recebe aí, dá um glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Digno é o nosso Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, quem está feliz com Jesus? E feliz por estar aqui? Amém, graças a Deus. O Senhor nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Estamos tão felizes. E eu, de uma forma tão especial, estou feliz com o Senhor. Porque realmente eu considero um privilégio servir a Jesus. Irmãos, que honra é servir a Jesus. Que honra é ser salvo, é ter o nome escrito no livro da vida. Sabe, irmãos, o maior título que nós podemos ter é o título de filho de Deus. Você pode ser doutor em alguma coisa, mas que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, não é? O grande título que nós devemos almejar e preservar a todo custo é de filho de Deus, salvo no Senhor. E eu estou feliz porque eu sirvo ao Senhor nessa igreja há mais de 40 anos. O Senhor resgatou a minha família, usou um missionário desta igreja, e é por isso que eu sou grata ao Senhor, em nome de Jesus. Feliz também de estar aqui com vocês. Eu estava dizendo ao pastor Stefano que eu tenho muita dificuldade em sair da igreja aos domingos. Muita dificuldade por causa da agenda e porque realmente eu não gosto de sair da minha igreja no domingo. E hoje, de uma forma tão especial, o coração ficou mais apertado ainda, porque hoje nós também estamos com o coração tão grato. Exatamente 20 de agosto, estou fazendo 17 anos que assumi a cidade de Sete Lagoas. E eu estou muito feliz com o Senhor por isso. E grata ao Senhor, tão grata ao Senhor. Sabe por quê, irmãos? Nessa igreja gigantesca, que a nossa igreja ela é gigantesca, não é? E o pastor Stefano e a pastora Lili, eles têm um network, uma rede de relacionamentos muito grande. E eles tinham tantos nomes, tinha tanto nome para lembrar. Então eu estou feliz com o Senhor, porque o Senhor soprou o meu nome para estar aqui com vocês. Amém? Então esse é um dos motivos, porque eu saí da minha igreja hoje com o coração apertado e leve. Pode uma coisa dessa? Bem contraditório, né? Apertado por sair e leve e feliz com o Senhor, porque eu realmente acredito que estava na agenda de Deus essa noite. Amém, queridos? Glória a Deus. Agradeço a Deus, pastor Stefano, muito obrigado, viu, querido, por se lembrar do meu nome mais uma vez, pastora Lili, em nome de Jesus. Quem trouxe Bíblia? Deixa eu ver quem trouxe Bíblia. Levanta aí a Bíblia. Meu Deus do céu, quem trouxe Bíblia? Amém. Amém. Pastor Stefano, me permita me sentir em casa, por favor? Posso? Posso me sentir em casa? Então, lá na minha igreja, pode sentar para vocês não ficarem aí cansados de me olhar aí de pé. Queridos, lá na igreja, ontem eu estava no congresso, pregando no congresso distrital em Juiz de Fora. E aí, o nosso coordenador, quem estava pregando antes de mim foi o pastor Marcinho Antunes. Ele estava pregando e ele disse assim, porque
diácono, tem muito diácono, tem muito diaconato que chega na igreja atrasado. Toda igreja tem diaconato que chega atrasado. Aí eu fiquei pensando assim, toda igreja é muita igreja, né? Na minha igreja o diaconato não chega atrasado. Não chegam, eles não chegam. Todo domingo, 18 horas, isso é cultural. Todo domingo, às 18 horas, tem culto de oração na igreja. Nós chamamos de fornalha. E a gente passa lá 45 minutos em oração. Então, se o diaconato não estiver lá, eles não trabalham. Então, é tradicional, é uma cultura. Todo mundo chega na igreja às 18 horas. Quem está no louvor, quem está na recepção, na igreja kids, qualquer pessoa que trabalha, tem que chegar às 18 para poder orar 45 minutos antes. Então, a gente lá não chega atrasado. E uma das coisas que lá na igreja a gente tem, é que eu realmente me sinto mãe da igreja. E é muito interessante, os irmãos mais velhos do que eu, os de mais idade do que eu, todos eles, e as crianças, e os jovens, e os adolescentes, e o da mesma idade, os que têm a minha idade também, todos eles me pedem bênção. Eu não sei se você já reparou isso, os meus filhos chegam para você e pedem bênção. E eles acham muito estranho quando chega para algum pastor nosso, pede bênção e o pastor não responde. E eles falam, por que será que ele não respondeu? Porque isso lá é cultural. Bênção, pastora. Eu te abençoo no nome de Jesus. Então isso lá é cultural. Então a gente realmente tem uma sensação de paternidade e maternidade lá na igreja. Então eu vou me sentir aqui como se eu estivesse em casa. E eu vou começar aqui a puxar a sua orelha. Posso puxar a sua orelha? Posso? Então vou começar a dizer o seguinte, preste atenção. Hoje nós estamos vivendo num tempo de uma tecnologia tão ágil, tão veloz, que eu não sei vocês, mas vou responder por mim. Eu não dou conta de acompanhar. Está tudo tão veloz que eu não estou dando conta de acompanhar. Eu fico muito para trás nessa questão de tecnologia. Mas, irmãos, mesmo nessa era da tecnologia tão avançada, tão veloz, eu queria deixar um insight para você. Não perca o sabor da Bíblia de papel. Deixa eu te falar uma coisa. As crianças hoje já nascem tendo celular. Então as pessoas não nos reconhecem lá fora porque a gente tem um celular no bolso. Todo mundo tem celular no bolso. Então hoje, irmãos, é fácil de identificar um cristão se ele carrega uma Bíblia de papel. Ah, mas eu saio de carro. Põe a Bíblia lá no painel do carro. Sabe por quê? Existem pessoas que abandonaram este livro. E este livro pode te afastar do pecado. Ou o pecado pode te afastar desse livro. Então quem está afastado e te vê carregando Bíblia, você corre o risco de fazer aquela pessoa sentir saudade da igreja. Sentir saudade da Bíblia. Você corre o risco, porque está carregando uma Bíblia, de ver as pessoas terem vontade de voltar à origem. Então, em nome de Jesus, e outra coisa, eu não sei se vocês acham isso, mas ler a Bíblia de papel tem outro sabor, sim ou não, irmãos? Não tem? Você tem que ter Bíblia no computador, no iPad, tem que ter no celular. E às vezes a gente está viajando e você no voo não vai carregar uma Bíblia tão pesada, aí você tem a Bíblia no celular. Mas para a igreja, eu acho tão interessante se nós estivermos com essa Bíblia aqui, marcando a Bíblia toda. Eu tenho vou dizer um hábito, eu tenho um hábito de ler uma Bíblia por ano, uma Bíblia. Então eu tenho um arsenal de Bíblias.
Essa é a Bíblia que eu estou lendo este ano. Então a minha leitura aqui fica totalmente contaminada. É uma Bíblia que outras pessoas não vão dar conta de ler, porque é uma Bíblia que está cheia de anotações, de horário, do que Deus falou, e etc, etc. Eu estou sentada aí, tem um pastor pregando, eu estou anotando, e aí a gente vai contaminando assim a leitura. Mas por quê, irmãos? Porque ler no papel faz muita diferença. Fica aqui essa dica para você, tá bom? Então pega a sua Bíblia aí e nós vamos ler com vocês o Salmo, o meu preferido. Na verdade eu tenho uns 5, que eu digo que dos 150, eu tenho uns 5 que são os meus preferidos. E que eu sei falar assim com os olhos fechados, totalmente de cor, sem ter decorado. Mas é porque ele entrou dentro de mim, ficou inserido aqui, né? Foi introjetado o salmo. Então eu tenho uns 5 salmos que são preferidos. E hoje eu vou trazer para vocês a respeito de um deles. Um dos que eu mais amo, o Salmo 84. Por falar nisso, deixa eu fazer uma pergunta aqui, como eu fiz de manhã. Olhe para mim e me responda uma pergunta. Qual é o seu salmo preferido? Tem um salmo preferido? Arrisca aí. 51, 121, aleluia. 27. 91, 24, 23. Irmãos, tem salmos que a gente vivencia o salmo. É como se a gente tivesse tido uma experiência com aquele salmo. E o Salmo 84 para mim é uma experiência muito grande que eu tive. Eu tenho no meu caderno de 1990. Eu assumi a minha primeira igreja. Parte de vocês aqui não tinham nascido ainda. Quando eu assumi a primeira igreja que eu fui pastorear, 1º de outubro de 89, eu assumi a minha primeira igreja, 1º de outubro de 89. Nós dois tínhamos acabado de casar e o nosso pastor me enviou para uma congregação. E ali, em 89, 90 e 91, eu preguei o Salmo 84 direto lá na igreja. E eu tenho o meu caderno de 1990 com essa mensagem escrita. E eu jamais esqueci o texto do Salmo 84. E eu quero dizer uma coisa para você: a partir de hoje você também não vai esquecer. Amém? Irmãos, falando de salmo aqui, eu queria que vocês me ajudassem. Me deu um rosa aqui agora e eu esqueci várias coisas. Me lembra aqui. Fala o nome do principal salmista. Davi foi um tremendo salmista. Mas vocês sabem que salmos não foi escrito só por ele. Os 150 salmos não foram escritos só por Davi. Fala outro aí que escreveu. Moisés, Asaf. Olha só, nós temos outros que escreveram os salmos. E um dos que escreveram os salmos foram os filhos de Coré. O Salmo 84 foi escrito pelos filhos de Coré. E para você entender bem os Salmos 84, você precisa, eu quero contextualizar você, porque para você entender o Salmo 84, qual que é o significado daquelas palavras, que peso tem, onde eu vou encontrar gratidão no Salmo 84. Vamos lá. Quem foi Coré? Coré foi um homem que viveu nos dias de Moisés. E Coré, ele tinha amigos. Entre os hebreus que saíram do Egito, saiu Coré, um outro moço chamado Datã e outro Abirão. E esse pessoal formou um trio parada dura. Datã, Coré e Abirão. Qual é o nome dos moços? Pensa num trio avacalhado. Pensa num trio bagunçado. O que aconteceu? Moisés subiu ao monte para passar um tempo com o Senhor. Lá ele teve tremendas experiências, vocês já sabem disso. E por lá ele demorou lá no monte. E para os outros que estavam lá embaixo ao pé do monte, ele estava demorando. Para ele estava na glória, né?
Ele estava ali viajando na adoração, na presença de Deus, mas para os outros ele estava demorando. E após 40 dias de Moisés, lá no monte, Moisés desce. Quando Moisés desce com as tábuas da lei na mão, e quando ele desce para voltar a liderar o povo, ele chega ao pé do monte e ele acha uma bagunça formada. Datã, Coré e Abirão montaram uma rebelião contra Moisés. Eles incitaram o povo contra Moisés. Datã, Coré e Abirão influenciaram o povo contra a liderança de Moisés. Eles disseram para o povo que Moisés era um folgado, irresponsável, tirou o povo do Egito. Lá é verdade, eles amassavam o barro, eles eram fustigados, eles passavam fome, necessidade, mas pelo menos eles passavam fome, eles passavam escassez, aliás, passavam por escassez, mas não passavam fome. Pelo menos eles tinham o alho, a cebola e o melão do Egito. E eles então colocaram no coração do povo que Moisés os tiraram do Egito para morrerem abandonados, sem liderança, ali no meio do deserto. O povo desejou linchar Moisés. O povo desejou apedrejar, matar. Houve uma malquerência geral do povo contra Moisés. Irmãos, o coração ingrato é um coração sem memórias. Irmãos, uma das piores pessoas para nós convivermos com elas são os ingratos. Tudo que você faz é pouco. Quanto mais você faz, mais eles querem, mais eles desejam. É um coração insatisfeito. Porque nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, porque nós somos seres insaciáveis. Nós somos seres, faz parte da nossa natureza, nós somos insaciáveis. Quanto mais nós temos, mais nós queremos. E eles esqueceram quem era Moisés. Que perigo, irmão, que perigo. Que perigo nós esquecermos as pessoas que nos ajudaram, que estenderam as mãos, que nos apoiaram. Porque a gratidão, ela abre portas, mas a ingratidão, ela fecha portas, irmãos. Então preste atenção, Moisés foi o homem que Deus usou como legislador do povo. Foi Moisés que deu a cara a tapa para Faraó, para liberar aquele povo. Moisés correu risco iminente de vida o tempo inteiro para liberar o povo, para o povo sair do Egito. Foi Moisés que Deus usou para abrir o Mar Vermelho. Foi por causa de Moisés que Deus atendeu a oração do povo no deserto. Por causa de Moisés, Deus enviava uma nuvem para livrá-los do sol escaldante do dia e uma coluna de fogo para aquecê-los à noite. Foi por causa de Moisés, da liderança de Moisés, que Deus enviava maná todos os dias. O povo enjoou de maná, então Deus passou a enviar cordonizes para eles fazerem churrasco e comer, por causa da liderança de Moisés. Para quem não está entendendo, eu quero dizer para você, irmãos, que por causa do Moisés que Deus levanta na nossa vida, Deus faz milagres extraordinários na nossa vida. Mas é por causa do Moisés, irmãos. É para Deus honrar a liderança de Moisés. Quem está entendendo aí, dá glória. O povo esqueceu, irmãos. Assim como muitos se esquecem do que Jesus fez por eles. Levanta a sua mão direita para o Pai, lá em cima, sem preguiça. E diga assim: Jesus, eu não me esqueci do que o Senhor fez por mim. Meu Deus do céu. Irmãos, e quando Moisés desceu e achou aquela fúria no coração do povo,
Moisés se irou de tal maneira que ele jogou as tábuas da lei no chão e quebrou as tábuas. Irmãos, e a Bíblia diz que quando Deus olhou a fúria, a desonra, a ingratidão no coração do povo pela vida de Moisés, Deus ficou tão irado. Vocês estão pensando o quê? Que eu estou morto? Vocês estão pensando que eu não tenho competência para resolver o meu problema com Moisés? Meus irmãos, escuta o que eu vou dizer. Moisés é problema de Deus, não é teu problema. Não tente corrigir Moisés. E Deus é suficientemente competente para dar conta dos problemas dele. Se Moisés estava demorando lá, era só entregar nas mãos de Deus, que Deus saberia o que fazer. Tem gente que deve estar entendendo. Querido, não traga para você algo que é função de Deus. A Bíblia diz que Deus se irou contra o povo. Deus ficou com tanta raiva do povo, que a Bíblia fala que a terra se fendeu, a terra se abriu, a boca da terra se abriu, e a Bíblia diz que a terra puxou, a terra engoliu, sugou Datã e toda a família dele, todos os descendentes de Datã. A Bíblia fala que a terra sugou Abirão e todos os descendentes de Abirão. E a Bíblia fala que a terra sugou para dentro de si Coré, mas não engoliu os filhos de Coré. A Bíblia fala que Deus poupou os filhos de Coré. E aí, eles então escrevem o Salmo 84. Depois do livramento, em gratidão, um amor exagerado pela misericórdia de Deus, pelos átrios do Senhor, pela presença dEle, eles escrevem então o Salmo 84. Se você ler a Bíblia no Salmo 84, lá tem um título e subtítulo: Ao mestre de canto, os lagares. Salmo dos filhos de Coré, assim que apresenta o título do Salmo, Salmo dos filhos de Coré. Eu contei tudo isso para contextualizar vocês e mostrar para vocês o que significa o Salmo 84 e quem foram os coraitas, quem foram os filhos de Coré. Eles foram aqueles que o Senhor poupou de serem tragados. Querido, fica aqui para nós uma das primeiras lições dessa palavra, no nome de Jesus. A ingratidão vai fazer a terra te engolir. Quando nós somos ingratos, Deus fica furioso, e as bênçãos não são derramadas para o coração ingrato. O céu se fecha, fica tudo de bronze, quando nós somos ingratos ao Senhor. Amém? Então vamos lá, queridos. Os lagares, o subtítulo diz os lagares. O que são lagares? Lagares são tanques, eram tanques que eles faziam, e naqueles tanques eles derramavam a colheita da vinha, as uvas, toda a colheita. Os vinhateiros derramavam ali naqueles tanques. Isso era tradicional lá em Israel, e eles derramavam ali, e as pessoas, os agricultores, os vinhateiros, eles entravam dentro do tanque e amassavam as uvas com os pés. Eles passavam horas ali amassando todas as uvas da colheita com os pés. Para quê? Para extrair da uva o vinho, o suco da uva, o suprassumo da uva. E hoje para nós, irmãos, o que representa no Novo Testamento os lagares? Os lagares é o Calvário. É o Calvário, onde Jesus foi amassado, pisoteado, massacrado. E de lá do Calvário, foi extraído de Jesus o quê? O sangue,
Para quê, irmãos? Para nos trazer bênção, salvação, milagres, para nos trazer libertação, para trazer cura, para nos purificar de toda injustiça. Alguém aqui é purificado pelo sangue de Jesus? Aleluia! Então vamos lá, no Salmo 84, no versículo 1, no nome de Jesus. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Olha como que eles começam. Eles começam fazendo o quê? Uma declaração de amor. Irmãos, quais são as 5 linguagens do amor? Vamos lá? Palavras de afirmação, atos de serviço, presente, toque físico e tempo de qualidade. São as 5 formas, linguagens de amor. Então, se nós queremos manifestar o nosso amor, expressar o nosso amor, nós podemos usar essas 5 linguagens do amor, porque as 5 linguagens do amor falam muito profundamente sobre gratidão. Então, quando eles dizem assim, quão amáveis são os teus tabernáculos, eles estão dizendo, Senhor, quão memoráveis são os teus tabernáculos. Nós amamos, o tabernáculo era o templo, era onde Deus manifestava a presença dele, onde Deus falava com o povo, onde o povo se reunia para receber de Deus o comando, a direção, amém, queridos? Eles estavam declarando o amor deles pelo templo. Quão amáveis são os teus tabernáculos. Meus queridos, quem está aqui nesta noite e que ama essa igreja, levanta a mão. Oh, meu Deus! Eu tenho 2 perguntas para te fazer. Por que você ama essa igreja? Eu amo porque o painel aqui é tão top. Eu amo porque aqui é tudo tão moderno. Eu amo porque o louvor é legal. É por isso que você ama, querido. Por que você ama a igreja? Eu estava dizendo aqui de manhã que eu amo a igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque foi na igreja que o Senhor tirou toda a minha família do precipício. Literalmente Deus nos tirou do inferno. Nós éramos servos do candomblé, aquele candomblé baixo de fazer trabalho para matar os outros. Eu, na minha tenra infância, eu presenciei, a minha mãe fazia parte ali do comando daquele centro de candomblé, e a minha mãe vestia aquelas roupas, e aquele monte de entidade vinha sobre ela, e eu presenciei vários trabalhos que eles faziam. Eu comi muita coisa consagrada. Nós éramos mesmo escravos, Satanás sapateava na minha casa. Irmãos, eu conto que nós sentávamos para comer, a gente não passava fome, mas era muita escassez, era muita miséria, e nós sentávamos ali para comer com toda aquela escassez, e colocava naqueles pratos esmaltados, e a gente sentava e comia, e a minha mãe colocava numa bacia a comida, e ela não podia comer com garfo, só podia comer com as mãos, porque os orixás mandavam e só podia comer com as mãos. E enquanto a gente estava comendo ali com o garfo, ela devorava uma bacia, porque os demônios comiam junto com ela. Ela punha uma mão assim para comer, no instantinho a bacia estava vazia, porque eles comiam junto com ela. Muitas vezes nós presenciamos o coro de Satanás. Ele pegava minha mãe e batia muito na minha mãe. E um dia, irmão, sabe por que eu amo essa igreja? Porque um dia o meu pai estava morrendo com cólica renal. E aí um dia ele passou numa capela mesmo, um trem feito de madeira mesmo, bem, nada a ver com essa beleza aqui. É aquela coisa bem assim de 40 anos atrás. E estava escrito assim, meu pai estava passando muito mal, muito doente, sentindo muitas dores nos rins, que quem já teve cólica renal sabe que o trem é muito pior do que parto.
E aí ele passando muito mal, ele passa na porta de uma capela e estava escrito assim: corrente das 7 orações, às 15h20. E aí o meu pai entra nessa oração para a cura divina. O médico dos médicos vai operar. Ele não entendeu nada, mas estava passando muito mal. Ele estava saindo da Mannesmann. Quem sabe o que é Mannesmann aqui? Você sabe? Pois é, ele aposentou lá. Ele estava saindo da Mannesmann e passando muito mal. Sabe o que ele faz? Ele para e entra dentro daquela cruzada. Estava escrito assim: Cruzada Nacional de Evangelização. E aí ele entrou. Quando ele entrou, já ia dar 3h da tarde, o missionário começou a fazer o culto. E só tinha o meu pai dentro da igreja. Só tinha o meu pai dentro da capela. E aí o missionário começou a fazer o culto. E o meu pai passando muito mal. Escuta a história. Meu pai passando muito mal, o missionário fez o culto todo. Fez o louvor, caminhando eu vou para Canaã, vou no trem das boas novas. Fez o culto todo, pregou, orou por o meu pai. O meu pai expeliu as pedras nos rins. E aí o missionário disse para ele assim: deixa eu te falar, eu preciso de um diácono aqui na igreja. Você aceita ser diácono aqui? Escuta isso. Como assim? Nunca viu o moço? O moço nem crente não era. O meu pai nem sabia o que era ser diácono. O que o meu pai disse? Eu aceito. Isso faz mais de 40 anos. Mais de 40 anos. Meu pai agora está com 85 anos. É pastor nesta igreja, no nome de Jesus. E aí minha mãe ficou furiosa, endemoniada, ficou louca. E eu ia para a igreja com meu pai na quarta. E na sexta eu ia para o centro de macumba com a minha mãe. E um dia eu estava no centro de macumba com a minha mãe. E aí o pai de santo perguntou para ela: o que você quer que a gente faz hoje? Ela falou: hoje eu quero que você tire o meu marido daquela igreja. E aí o pai de santo ficou endemoniadinhozinho, louco, varrido. E depois de tomar um couro dos orixás, minha mãe com o olho regalado. E quando eu ouvi aquilo: ela vai tirar meu pai da igreja? Coitado do meu pai, ele está tão feliz lá. Eu pensei, de repente o pai de santo diz assim: deixa eu falar uma coisa com você, meu cavalo. Falou com a minha mãe: porque Jesus nos chama de filhinhos, mas lá eles chamam a gente de cavalo. Percebe a ligeira diferença? E aí quando ele chega e diz assim: eu quero dizer uma coisa para você. Eu estou tentando tirar o seu marido daquela igreja, mas eu não consigo chegar nele. Porque todas as vezes que eu vou pôr a mão nele, aparece um homem de branco entre ele e não deixa eu encostar nele. Vocês acreditam nisso? Meu Deus do céu! Meu Deus! Quando eu ouvi isso, eu disse: o quê? Eu não vou vir aqui com minha mãe mais não, porque onde o meu pai vai, o Deus é mais forte. E aí eu estou servindo ao Senhor nesta igreja. É por isso que eu amo essa igreja, porque o Senhor nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Meu pai jejuou 7 anos pela minha mãe. Depois de 7 anos de jejum, 7 anos de jejum ininterruptos, 7 anos, todos nós podemos ver a minha mãe descendo as águas do batismo, de arrependimento de pecados. Hoje eu e a minha casa servimos ao Senhor. Por que você ama essa igreja, meu irmão? Eu quero te fazer a segunda pergunta: o que seria desta igreja se todos a amassem do jeito que você ama? Será, irmãos, que todos amam como você ama? O que seria dessa igreja se todos a amassem do jeito que você ama? Você é dizimista, querido? Não? Então imagine o que seria dessa igreja se todos se comportassem como você se comporta. Irmãos, há uma palavra de Deus para o nosso coração nesta noite.
que nós não estejamos aqui numa igreja de consumidores de bênção, que vieram para consumir bênçãos, mas de produtores de bênçãos. Que essa igreja seja uma igreja de pessoas com coração grato, que possam dizer: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Olha lá o versículo 2. A alma fala de emoções, a alma fala de sentimentos, a alma fala de sonhos, de desejos. Nós somos formados de corpo, alma e espírito. Corpo é a matéria, é o pó que vai voltar. E espírito fala da nossa ligação com o eterno. E alma fala das nossas paixões, alma fala dos nossos desejos. A minha alma, os meus desejos, a minha alma suspira. Suspira aí, irmão. Quando nós estamos suspirando, é algo que sai, irmãos, inconscientemente de dentro de nós. Fala sobre um desejo ardente ou um pesar ardente. E ele diz assim: a minha alma suspira e desfalece. O que é desfalecer? Desfalecer é desmaiar, perder as forças. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Irmão, é desejar estar aqui. Irmão, é se alegrar em estar na presença de Deus. É se alegrar em poder estar aqui salmodiando, né? Não é assistindo o outro fazer culto. Não, por favor, não é assistindo o outro glorificar, mas é você fazendo culto, é você cultuando. A minha alma suspira, eu perco as forças nas pernas, eu perco a compostura. Aleluia! Suspira pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Pelo que clama a sua carne, meu irmão? Talvez você está aqui com o coração tão pesado, porque você quer correr para casa, porque tem uma série que você largou no meio do caminho. Talvez, irmão, você está tão apertado porque não teve boas notícias a respeito do seu time. Talvez você está tão apertado, irmão, preocupado com negócios dessa vida. Mas esse tempo aqui, irmão, esse tempo ele precisa ser um tempo de qualidade para o Senhor. Ele precisa ser um tempo que eu estou aqui rendida, inteira, completamente inteira e apaixonada pelo Senhor. Irmãos, o coração do filho pródigo era um coração ingrato. Vocês sabem por quê? Na primeira oportunidade que o filho pródigo teve de sair de casa, ele foi, porque ele estava na fazenda, ele tinha tudo lá, irmãos, mas o coração não estava lá. Irmãos, quando você está aqui pelo amor de Deus, quando você está aqui, se o seu coração não estiver inteiro aqui, irmãos, na primeira oportunidade você vai embora. Sabe qual que é o problema, irmãos? Que muitos já estiveram e não estão mais aqui, é porque eles não colocam ponto final, eles colocam reticências, pontinho, 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 e aí o diabo vem e completa do jeito que ele quiser. Sabe o que é importante? É você colocar um ponto final. Estou servindo a Jesus Cristo desse caminho, eu não desisto, atrás não volto, dou a quem doer, custe o que custar, haja o que houver, fiel até o fim, fiel até a morte, ponto final. Ponto final. Não adianta me oferecer negócios dessa vida, porque eu já pus um ponto final. Eu sou de Jesus e ponto, irmão. É como um casamento. É como um casamento, irmãos. Se nós não colocarmos um ponto final, casei, ponto, nós não vamos fazer esse negócio dar certo. É casar e pôr ponto final. Porque, irmãos, servir a Jesus é uma decisão. Ser grato é uma decisão, irmãos. Preste atenção, gratidão não é uma emoção fugaz. Querido, gratidão não é um sentimento. Ser grato é um princípio, é estilo de vida.
tem que ser princípio para nós, tem que ser um estilo de vida. Eu sou grato a Deus pelas pessoas que Ele colocou, grato pela minha igreja, grato pela minha salvação, grato pela provisão de Deus. Eu sou grato, ponto final. É um estilo de vida. Olha lá o 3, o que ele fala no 3? Vamos continuar lá. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Irmãos, pardal é um pássaro tão caro, não é, irmãos? Tão caro, sim ou não? Não, é caro. É difícil achar um pardal. Não. É o pássaro mais simples, é o mais comum de todos. Ninguém vende pardal, porque ninguém compra pardal, irmãos. Não é isso? E aqui quando ele coloca pardal, ele está dizendo o seguinte: o pardal, o mais desvalorizado, o mais comum, até ele encontrou lugar na casa do Senhor. Talvez você está aqui se sentindo um pecador, o culpado, se sentindo o pior, o mais desprezado, mas há um lugar para o pardal no tabernáculo do Senhor, no coração do Senhor. O pardal encontrou casa e a andorinha, ela encontrou um lugar para fazer ninho para si, onde ela acolhe, onde ela guarda, onde ela protege os seus filhotes. Irmãos, eu, como a andorinha, encontrei nos tabernáculos do Senhor lugar para fazer ninho para minha família. Os meus filhos cresceram aqui, irmãos, no tabernáculo. Eles cresceram no altar, e hoje eles estão criando os filhos deles no altar, irmão. A andorinha, mas eu encontrei os teus altares, Senhor, meu Deus meu. Eu encontrei prazer em estar aqui, eu encontrei alegria, eu encontrei amor desenfreado, paixão desenfreada em estar aqui. Tem mais alguém comigo? Então joga a mão para o Pai lá em cima e diga: eu encontrei os teus altares. Irmão, esse é o lugar para nós estarmos, nos altares do Senhor. Vai lá no quarto para mim, em nome de Jesus. Bem-aventurado, bem-aventurado quer dizer feliz, feliz. A palavra bem-aventurado significa feliz. Os que habitam, não é os que vêm no mês da gratidão, não está falando dos que vêm na Santa Ceia. Não está falando daqueles que vêm no culto da virada. Está falando daqueles que habitam. Está falando daqueles que fazem desse lugar o seu habitat natural. Está falando daqueles que sabem o que significa o Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Irmãos, estar aqui não pode ser um peso, irmãos. Não pode. Ai, tem culto hoje, por favor. Hoje tem culto, irmãos. Não, é viver o Salmo 122. Opa, hoje tem culto. Todo mundo, vamos tomar um banho bacana, pôr uma roupa bacana, um perfume bacana e vamos nos alegrar. Vamos nos alegrar em estar aqui, glorificando, agradecendo a Deus. O fato de estar aqui é gratidão a Deus. Olha lá o 5. Aí diz assim: louvam-te às vezes, quando as coisas estão bem, quando tem saúde, quando tem dinheiro, quando Deus responde a oração. Não, louvam-te para sempre, perpetuamente. É aquela máxima: eu vou passando pela prova. Se tiver tudo bem, eu glorifico a Deus, e se não tiver, como disse Paulo, eu já aprendi a viver contente em qualquer circunstância. Se tiver fartura, eu estou contente. Se não tiver, eu vou me contentar no Senhor. Louvam-te perpetuamente. Corre lá no 5. Já correu. Bem-aventurado aquele cuja força está em ti. Irmãos, a nossa força não está no governo. Se acontecer tudo que nós quisermos do governo, glória a Deus. Mas se não acontecer, isso é indiferente para nós. A nossa força não está no governo. A nossa força não está no patrão. A nossa força, irmão, não está no marido.
marido, ou na esposa, ou nos filhos, ou nos pais. A minha força está no Senhor. Ele é a minha rocha, Ele é o meu escudo, Ele é o meu sol, é Ele, a minha força vem dEle. Amém, querido? Em cujo coração se encontram os caminhos retos. Não são caminhos tortuosos, cujo coração estão aplanados. Não é aquele coração que hoje está bem, mas amanhã vacilou, amanhã caiu, tem um buraco ali, um precipício nesse coração. Não, aqueles que o coração estão retos. Aleluia. Continua lá no nome de Jesus. Quando passa pelo vale árido, outras versões diz, quando passa pelo vale de Baca. O que é o vale de Baca? O vale de Baca é uma região desértica, só tem aridez, uma sequidão. Irmãos, quem aqui não sabe o que é deserto? Quem aqui não sabe o que é aridez na vida? Quem aqui não sabe o que é passar por um momento de sequidão? Parece que vai morrer naquele deserto, mas aquele que está na presença de Deus, que tem o coração grato, que a força vem do Senhor, Ele ressignifica o deserto, Ele ressignifica a dor, Ele ressignifica o problema. Passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Aleluia! Sabe que o Deus que serve é o Deus que tem especialidade em agir no deserto. O nosso Deus, Ele é especialista de realizar o impossível no deserto. Olha o 7, aliás. Vão indo. Diga comigo, vão indo. Não escutei. Agora faz o gesto, diga vão indo. Entendeu? Vão indo. Quer dizer, não fica parado. Sabe, irmão, aquele que a força está no Senhor, não fica estático, sai da inércia, não fica parado. O texto diz, vão indo, avançando, prosseguindo para o alvo, vão indo, caminhando, progredindo, desenvolvendo, crescendo, vão indo. Aleluia! Estufa o peito, irmão. Empina o nariz. Amanhã é segunda-feira e nós estamos aprendendo hoje que o que Deus tem para nós é: você vai avançar. Mas eu não sei o que é que eu vou fazer, pastora. Não se preocupe, Deus tem um plano. Quem crê? Joga as duas mãos para o alto assim e grita aí em plenos pulmões, diga: Deus tem um plano. Meu Deus do céu, Deus tem um plano para salvar a sua família. Deus tem um plano para restaurar o teu casamento, para prosperar a tua empresa. Deus tem um plano. Eu creio nisso. Aleluia. Aí o texto diz assim: vão indo de força em força. Não é de derrota em derrota, é de força em força, de glória em glória, de vitória em vitória. Aleluia. Continua o texto lá, querido, em nome de Jesus. Segura no texto para mim. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, ouve-me. Quando ele diz assim, escuta-me, aí ele diz assim, ouve-me, quer dizer, aprofunda aqui. Quando ele diz ouve, ele está dizendo, inclina os teus ouvidos, preste atenção no que eu vou dizer. Ouve-me, ó Deus de Jacó. Olha o 9. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Quando ele diz assim, olha, ele está dizendo assim, pode observar, eu sou transparente, não há nada que eu queira esconder do Senhor, nem se eu quisesse, eu poderia esconder. Olha, escudo nosso,
Irmão, eu vou desenhar e colorir. Você sabe o que é um escudo? Você sabe o que é escudo? É uma proteção. Irmão, o escudo é uma proteção. Guerreiro usa escudo. Tem guerreiro aqui? Meio xinguilim. Tem guerreiro aqui? Ele é o teu escudo, irmão. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Toda ferramenta forjada contra ti não prosperará, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua casa. Ele é o teu escudo. Contempla o rosto do teu ungido. E o Espírito Santo de Deus está passando revista aqui hoje. E Ele está contemplando o rosto do povo dele. Quando Ele contemplar o seu rosto, Ele vai achar aí expressões de gratidão. Porque a gente não fala só com a boca, a gente fala com as expressões faciais. Lembra daquela máxima de que as pessoas contavam que só dos nossos pais olharem para nós a gente já entendia o recado? Por quê? Porque os olhos falam, a testa fala, nosso semblante fala. Quando o Senhor contempla o seu rosto, Ele vai achar um rosto de gratidão a Ele, um rosto de quem está apaixonado pelos átrios do Senhor, pelas coisas do Senhor. Olha lá o 10 diz assim: pois, oh meu Deus, esse versículo, meu Deus do céu, olha o que ele diz assim: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Eu prefiro estar à porta, eu prefiro ser alguém que ninguém me reconheça, eu prefiro ser aquele anônimo que trabalha só nos bastidores, do que ser o centro das atenções na tenda da perversidade. Mesmo que aqui eu esteja aqui nos átrios do Senhor servindo água, que privilégio. Eu posso estar aqui, irmãos, lavando os banheiros. Eu posso estar aqui no estacionamento, manobrando os carros. Eu posso estar preparando o bolo para a cantina. Que privilégio. Porque um dia, fazendo isso nos átrios do Senhor, vale mais que 1000 nas tendas da perversidade. Olha o 11. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá, Ele não nega, Ele libera, Ele dá graça e glória. Não recusa nenhum bem aos que andam retamente. A Bíblia diz que Ele dá graça, que é um favor que eu não mereço, e Ele me dá a glória dEle, e Ele não retém, Ele não recusa nenhum bem para aqueles que andam na presença dEle. Meu Deus do céu, olha o 12. Ó Senhor dos exércitos, feliz é o homem que em ti confia. Bem-aventurado o homem que em ti confia. Alguém aqui conhece o Senhor e confia nele de todo o seu coração? Tem alguém aqui grato nesta noite? Alguém aqui que poderia dizer: Senhor, eu não me esqueci de onde o Senhor me tirou. Eu não me esqueci que há 40 anos atrás, que há 20, que 10, que 5 anos atrás o Senhor me curou, restaurou meu casamento, restaurou a minha sorte. Aleluia. Quando o Senhor restaurou a sorte a Sião, ficamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e de júbilo cantou: grandes coisas fez o Senhor por nós. Irmãos, eu poderia passar a noite inteira aqui contando o que Deus fez na nossa vida, na minha vida. Sim, é verdade, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso nós nos rendemos em gratidão, nós nos prostramos. E se eu passar, irmãos,
toda a minha vida servindo ao Senhor, eu não conseguirei ser grata a Ele por tudo que Ele fez. Eu quero que você fique de pé em nome de Jesus. Irmãos, eu quero, antes de orar, a palavra de Deus ela é para ser ouvida e praticada. Amém, queridos? Antes de orar, eu quero te dar uma oportunidade do céu. Eu quero que, se tiver alguém aqui entre nós, no nosso meio, que você quer ser grato a essa pessoa, nós vamos usar linguagens do amor. Hoje a gente vai usar palavras de afirmação. Se essa pessoa está aqui agora, não interessa onde ela está aqui na igreja, onde ela está aqui no templo, eu quero que você procure essa pessoa para dizer: olha, eu quero te agradecer, porque aquele dia, a palavra que você me deu, a oração que você fez, o dinheiro que você me emprestou, aquilo que você me deu, a oportunidade, o seu sorriso, o seu abraço, porque você foi na minha casa, porque você foi me visitar, porque você abriu as portas para mim. Se tem alguma coisa, que tem alguém aqui que você precisa falar para essa pessoa, mas olha, não fale aleatoriamente olhando para a nuca da pessoa, não. Fale olhando no coração dela, olhando nos olhos dela. Se for causar algum constrangimento, só olhe para a pessoa e diga. Se não for causar, e se você se sentir à vontade, aí você dá aquele abacuque. Sabe o que é abacuque? Abacuque é abraço. Você dá aquele abacuque, aquele abraço, porque abraço cura, irmãos. Sabe quando você abraça, aquele abraço assim, e a pessoa não fala nenhuma palavra, e te abraça e chora. A pessoa ela está tomando a bezetacil. É um antibiótico para as emoções dela. Então agora eu quero ter esse momento com vocês. Nós vamos praticar a palavra. Saia aí do seu lugar, se o Espírito Santo te conduzir a isso, e procure essa pessoa. Se essa pessoa está aqui, procure essa pessoa, mas seja bem transparente, seja bem honesto com a pessoa, bem sincero, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Permita que essa pessoa saiba o que você tem para dizer. Se você não quiser sair, não tem nenhum problema, viu, querido? Se você não tiver ninguém para agradecer, não tem nenhum problema. Mas se tiver, não perca essa oportunidade. Diga: você é importante para mim. Eu sou grato a Deus pela sua vida. Eu sou grato a Deus por você. Aleluia. Quando você diz eu sou grato, a pessoa diz: é por isso que eu não vou parar. Amém? Aleluia, aleluia. Amém, queridos? Agora você vai voltar para o seu lugar e nós vamos orar a palavra. Vamos orar a palavra em nome de Jesus. Vamos orar a palavra. Jogue as duas mãos para o Pai aí. Quem estiver em comunhão, deixa, não tem nenhum problema. Deixa a pessoa continuar grata em nome de Jesus. Os demais, levanta a mão lá em cima e glorifica a Deus. Comece a agradecer a Deus. Ó Senhor dos exércitos, feliz é o homem quem te confia. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Pai, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Obrigado, Senhor, pela nossa salvação. Ó Deus amado, batiza esta igreja com o batismo da gratidão, Senhor, em nome de Jesus. Que aqui, Senhor, seja criado pelo Senhor uma atmosfera de gratidão. Que esse princípio seja instalado, seja a essência, a marca desse povo, a gratidão em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor, pelo nosso chamado. Obrigado, meu Pai, pela oportunidade de compartilhar sobre o Senhor. Obrigado, meu Deus, por conhecer mais uma parte da tua família. Pai amado, em nome de Jesus, nos ensina a ser gratos. E quem é grato aqui, pelo amor de Deus, levanta a mão e glorifica a Deus. Levanta a mão bem forte, não bate meia dúzia de palma não, faz barulho aí,
de abundante chuva. Faz barulho aí para adorar o céu, para glorificar o céu, em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Você pode dar um brado de aleluia! Glória a Deus, meus queridos. Deus abençoe vocês. E olha, e ainda hoje, pratique gratidão. Pratique gratidão ainda hoje. E essa semana será uma semana de nós vivermos na essência a gratidão. Amém? Beijo enorme no seu coração. Até breve.